Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Antes de a gente ocupar os ouvidos dos amigos, eu queria dizer da nossa alegria de voltar a essa casa, de participar da família do GECAT. Agradecer a Andréia, que rege essa questão de convidar os expositores. Eu, como eu costumo dizer, o espírita precisa trabalhar, né? E eu, modestamente, estou tentando trabalhar. E é sempre que a oportunidade aparece, né? Porque os trabalhadores da última hora precisam colocar a mão na charrua. Agradecer também a espiritualidade amiga que rege essa casa, com certeza, por ter, de certa forma, concedido a nós a permissão para estarmos aqui. Bem, meus irmãos, o que nos foi pedido pela Andréia foi que nós explorássemos hoje, no bom sentido, é óbvio, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente nesse item que eu adiantei, vou voltar, que é o item 9, trata-se do arqueiro e a trave no olho. Obviamente que todo ensinamento do Evangelho ele tem um objetivo, tem uma explicação final, e esse também não é diferente. Então nós vamos caminhar um pouquinho mais para ver se a gente consegue ligar uma coisa na outra, até a gente chegar lá no item 9, para dispor como é que ele quer dizer e o que significado a gente pretende esclarecer que ele tem. Então, como disse a vocês, isso está lá no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que na Bíblia ou no Novo Testamento, está lá no capítulo 5, versículo 7, que faz parte, inclusive, acho que vou falar o que os amigos já conhecem, das bem-aventuranças. Bom, então vamos caminhar um pouquinho mais. Antes de mais nada, a gente entrar diretamente no capítulo, a gente tem se preocupado muito em poder distribuir aquilo que a gente acha que de fato funciona a respeito do significado do Evangelho. Não é o que se discutir hoje, até pela nossa crise consciencial, ou quando não, pela nossa crise observadora, que o mundo está passando por um momento onde a moral está sendo vista de uma forma mais elevada, indiscutivelmente. Com certeza não é o nosso caso, mas certamente no nosso convívio, no meio social, aonde quer que a gente vá, nos meios de comunicação, a gente observa que a moral tem feito um papel que de fato não nos agrada, né? Nós, como cristãos ainda em formação, a gente observa isso com muita tristeza, essa falta de moralidade. É importante que isso aconteça agora, né? Inclusive Jesus foi muito claro em um dos seus tantos ensinamentos, quando ele disse é necessário que venha o escândalo, né? Mas depois ele responsabiliza, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Se o escândalo não aparecer, a gente jamais vai tomar noção da realidade que nos envolve como espíritos em evolução. Portanto, é preciso que isso venha à tona. Não vai se resolver da noite para o dia, né, gente? Que a gente está falando de coisas milenares, seculares, sei lá quanto tempo tem, dependendo da evolução de cada quadro. Mas o fato é que essa imoralidade decorre de muito e muito tempo. O que é perfeitamente compreensível, embora não seja aceitável, porque a gente sabe que, infelizmente, aquela frasezinha fatídica que muitos preferem adotar, ela continua na moda. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Nós, evidentemente, como espíritas, como cristãos em especial, que estamos procurando nos esclarecer à luz da verdade, obviamente que nós vamos procurar evitar a dor como forma de aprendizado. Seria até uma insanidade da nossa parte continuar errando para que a dor nos ensine o caminho a tomar. Não é assim que a gente imagina que seja. Eu não acredito que tenha ninguém masoquista aqui a ponto de desejar isso para si só. Mas, infelizmente, nós que estamos hoje, entre aspas, perdendo aqui o nosso tempo para agregar patrimônio intelectual, a gente fica com dó, porque deixamos para trás alguns que nós gostaríamos, com certeza, que estivessem participando desse momento, que pode ser simples, comum, e de fato é, mas ele é de uma profundidade na medida que a gente vai introjetar conhecimento no nosso intelecto, e esse conhecimento vai ficar à nossa disposição para quando a gente necessitar usar. O que quer dizer simplesmente que muitos daqueles que não se preocupam em ter uma formação dessa natureza, quando os dados acontecerem na sua vida, seja por que circunstâncias forem, talvez não saibam como proceder. A ponto da gente citar agora, a depressão é um desses sintomas. Por isso que a espiritualidade amiga nos diz que a depressão é a doença do século. Mas por que isso? Somos todos espíritos devedores da lei
Eu não estou falando vocês, viu, amigos? Eu estou falando nós, estou me incluindo, com certeza, não posso ficar fora disso. E que estamos, então, procurando fórmulas para que a gente saia desse estágio onde a dor precisa se fazer presente, para que a gente, então, tenha a nossa consciência tranquila. E a gente, então, está procurando esses caminhos. Por isso eu louvo muito, a Andréia sabe disso, a gente louva muito a atitude dos nossos frequentadores, que, de certa forma, removem alguns obstáculos, grandes, pequenos ou médios, os principais talvez estejam até na própria família, né? Já vai hoje para lá de novo? Está tão frio, vai pegar resfriado, por que não vai outro dia? Né? Mas as pessoas não admitem que querem se movimentar, porque é necessário que a gente abasteça o nosso lado espiritual. E esse capítulo, em especial, como todos, faz parte desse instrumento pedagógico que eu qualifico como Evangelho segundo o Espiritismo. Pedagogia é um sistema de aprendizado, né? Ou de ensinamento. Aprendizado para quem ouve e de ensinamento para quem pratica. Ele tem alguns estágios que eu gostaria de dividir com vocês. O que eu arrumei aqui? Não está no modo de apresentação. Não está? Marina, me ajuda, Marina. Acho que a Marina que é a tal do... Não é, eu não disse. Assim não vai. Assim eu não vou conseguir ter um bom relacionamento com a mãe. Vai sair daqui com a má impressão minha. Bom, então a gente vai tratar do Evangelho segundo o Espiritismo como um instrumento pedagógico. Eu não vou me ater a todos, porque senão a gente não vai conseguir fazer no tempo que a Andréia nos concede e, sinceramente, vocês também não aguentariam, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém parábolas e ensinos de Jesus, instrução dos Espíritos e comentários do seu escritor, Allan Kardec, que é o nosso codificador. Distribuídos são eles em 28 capítulos, 27 deles se referem à parte moral. E o 28º, que a gente às vezes nem considera porque não lê, é a modalidade de oração. Vocês acreditam que lá no 28º tem oração pelo inimigo? Quem tiver curiosidade, vai lá. É como se a gente idolatrasse o inimigo. E na verdade deveria mesmo, né? Porque o inimigo é a nossa oportunidade de aprendizado. A gente aqui não vê assim, né? Se a gente fosse menos crítico e mais observador, a gente via no inimigo alguém que está me ensinando como eu não devo ser. Então, no 28º, está justamente as modalidades. Então, nós consideramos como pedagogia do 1º até o 7º. Vamos andar um pouquinho rapidamente para a gente explorar. Então, do 1º até o 6º, Kardec foi, então, escolhido pela espiritualidade para codificar nesse sistema de entendimento. Então, do 1º até o 6º, ele explica a nossa realidade. A primeira delas, o que não nos deixa satisfeitos, mas esperançosos, se a gente lutar, ela fala da lei, né? Nós somos, eu sou alguém que infringiu a lei, por isso hoje, como espírito, eu estou habitando um plano de provas e expiações. Tem coisa melhor por aí, não tem? Regeneração é bom, não é? Eu ainda não mereço estar lá, eu tenho que estar aqui. Né? Portanto, evidentemente, como Deus e Jesus são justos e bons, há uma razão para isso. Eu ainda infringi a lei, posso estar tentando evitar agora, mas certamente por estar aqui, alguma coisa fiz. E ele vai por aí afora dizendo, através dos capítulos, que nós somos espíritos, que nós viemos aqui para evoluir, que a oportunidade de evolução é o bom aproveitamento da reencarnação, por isso ele diz, né, que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, não se consegue ser feliz se você não se renovar, e esse sistema ele implica. As aflições, que são um ato comum em quem habita um plano de provas e expiações, todo mundo tem problema, não tem? Eu tenho. Então, nós temos problemas de várias naturezas, financeiro, às vezes social, às vezes físico, enfim, tem sempre um desafio. Terminamos um, vem aquela bonança para a gente descansar, daqui a pouco vem um outro. E se a gente entender isso, a gente vai expiando e vai passando pela provação a ponto da gente ir se livrando dessa bagagem. E se a gente de fato tiver uma consciência profunda, a gente vai adotar o que Jesus disse à adúltera, né? Agora que sabe que é um erro, não volte mais a pecar. Então a gente sabe que aquilo é errado, a gente não faz mais, porque a gente sabe que aquilo vai refletir-se lá na frente. E por fim, o 6º, nessa ordem pedagógica, é o Cristo Consolador, onde ele, em outras palavras, obviamente, ele diz assim, olha, vocês não são grandes coisas não, tá? Mas eu vou estar com vocês até o fim, que é o Cristo que consola, que explica as questões, que nos estimula, que faz com que a gente procure os caminhos melhores. Então, a gente não poderia estar sozinho, é o nosso grande anjo de guarda, fora aquele que habitualmente todos nós temos. Então,
Agora, do 7º até o 18º, é justamente o que se fala na prática comum, a receita do bolo. Ora, se eu não sou grande coisa e eu estou aqui para evoluir, o que eu devo fazer? Esse que eu devo fazer vai do capítulo 7, né, que é a simplicidade que nós consideramos, que é bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, né, que é a simplicidade, a gente tem um gesto comum de viver, que nos prepara para entrar em contato com as verdades. Ele já vai fazendo uma recomendação. Olha, agora vocês vão entrar em contato com a verdade absoluta. Agora, saibam lidar com isso. Isso é perigoso, porque todo mundo, às vezes, que nunca comeu mel, quando come, e é fato. O mais é problema para a gente tem dificuldade de lidar com o mais. Normalmente a gente faz mau uso do mais. E isso está provado, é só a gente olhar por aí, né? Basta a gente ter uma coisinha a mais que a gente já começa a enfiar os pés pelas mãos. E então ele prossegue, para mim não citar todos, apenas o entendimento do instrumento pedagógico, e vai até o 19º, onde ele fala que a fé transporta a montanha. Então a gente percebe que nesse capítulo 19º, ele nos qualifica e sabe das nossas dificuldades também. Quando ele diz que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá as montanhas. Dirá ela, passa daqui para ali e ela passa daqui para lá. Não é assim? Então, quem é que conhece um grão de mostarda? A Estela conhece. Né? Acho que muitos conhecem. Um grão de mostarda, qual é o tamanho dele? Se eu jogar aqui na mesa, certamente a gente não vai achar, precisa de lupa. Então, o que ele quer dizer com isso, nessa metáfora? Que se a gente tiver uma fé pequenininha, no nível que a gente está, a gente consegue dar um passo para frente. Desde que a gente adote isso como norma de conduta. E por aí vai. Eu sei que é difícil, tá, gente? A gente não está aqui, nem tem condição de cobrar nada de ninguém. Mas o fato é que ele disse, né? Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Portanto, deixou a receita do bolo para a gente se alimentar e com um pouco de esforço individual, na medida das possibilidades de cada um, a gente dá um passo adiante a ponto de a gente entender que se de fato eu me movimentar, eu posso confiar na receita do bolo porque ela vai me alimentar, como está dito. Bem, então nós entendemos que do 1º até o 6º, ele explicou a nossa realidade. Vocês estão entendendo a filosofia do instrumento pedagógico, pelo menos no nosso entendimento? Então, a primeira parte, olha, vocês são assim. Agora, se quiserem deixar de ser assim, tá aí. E aí vem aquele problema de que nunca comeu mel, quando come se lambuza. Quando a partir do 20º capítulo até o 26º, ele faz algumas advertências reconhecendo a nossa dificuldade de lidar com coisa grande. Gente, nós estamos no ano de 2019. Se nós formos pelo calendário católico, e nós somos espíritos reencarnantes, em inúmeros outros, não é bem assim, mas de uma forma geral, há 2019 anos que nós estamos em contato com os ensinamentos do Cristo. Então, aí. Não é? Então, ele não está nada errado em dizer, olha, lá atrás vocês tiveram contato com isso. Mais uma vez, e vai por aí afora. Então, agora eu vou dizer para vocês, toma cuidado, tá? Porque dessa vez a gente vai andar, tem que andar para frente. Então, ele começa lá, até falamos isso hoje numa palestra que fizemos à tarde, no capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora. Essa é uma advertência muito forte. Ele diz, olha, vocês agora conhecem, entraram na posse de todo o conhecimento da verdade absoluta, que é a verdade do Espírito, né? Nós somos eternos, pronto. Vocês agora precisam distribuir isso de alguma forma. E alguns dirão, e a Andréa vai gostar do que eu vou falar. Trabalhador da casa espírita, então, com certeza, cadê a listinha? Bota aí para todo mundo assinar. Não é assim. Não é? Às vezes, alguns não têm possibilidade de engrossar o quadro de trabalhadores da casa espírita. E precisa, Andréa? Como precisa de trabalhador, né? Não é só o GECAT. Todas as casas espíritas são carentes de mão de obra. A ponto de Jesus lá atrás dizer, a seara é grande, poucos são sérios. Então, nem todo mundo está, e a gente não está aqui fazendo nenhuma crítica, a gente está fazendo uma observação. Seria ótimo se todos agora, talvez aqui tenha 30, 40 pessoas, pudessem agora assumir um compromisso de ajudar na casa espírita. Eu tenho certeza que os dirigentes iam morrer de cabo a cabo. Eu também, porque eu ia fazer essa mesma propaganda lá no GU, queria ver se eu conseguia ter a mesma sorte. Mas não funciona assim.
por razões óbvias. Cada um tem seu impedimento, tem suas condições, tem família, tem trabalho. Tudo isso é absolutamente compreensível. Então, quando se diz em trabalhador de última hora, se não é da casa espírita, anula o resto, não é isso. O que acontece é que nós podemos ser trabalhador da doutrina espírita, da verdade absoluta, de diversas formas. E não, diversas formas. No lar, por exemplo, se eu perco o meu tempo, entre aspas, e vim hoje aqui abastecer o meu intelecto de informação, eu posso perfeitamente no meu lar irradiar a luz. E já estou fazendo muito. Claro que eu preciso ter um comportamento diferenciado, vou receber crítica. Capítulo 23 diz assim, estranha moral. Vou ser tido com alguém que não está compactuando com as coisas do mundo atual, da elevação, da informática. Parece um retrógrado. Ele não é. Apenas está atido agora que também tem um outro lado para fazer. E as questões espirituais, afinal de contas, seria uma pergunta capciosa, mas se vocês quiserem eu posso fazer. Alguém aqui acha que é espírito? Olha, mas olha só como é que não tem unanimidade. Não é? Claro que a gente acha, senão nós não estaríamos dentro da casa espírita. Portanto, o nosso comportamento é preciso seja feito como espírito que nós achamos que somos. Portanto, no nosso lar, nós, um ser humano, já está um pouco mais distante, embora ele exista. Mas agora eu sou um espírito. Lá eu tenho que irradiar a minha luz. Vós sois luzes. Mas cuidado para que as vossas luzes não sejam trevas. Está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu não coloquei a cabeça sobre o altar. Então, gente, essa particularidade todos nós podemos fazer com a nossa mudança comportamental. Uma coisa que todo mundo tem, mas a gente pode fazer mais, a tal da paciência. Todo mundo aqui é cheio de paciência, com certeza. A gente não perde, a gente não é intolerante, a gente compreende tudo, a gente aceita tudo com bastante gesto cristão. Então são muitas coisas que o próprio ensinamento determina e eu posso com isso me qualificar de um trabalhador espírita, de um trabalhador cristão. Se eu não posso ajudar de uma forma, eu procuro uma forma de ajudar. A casa espírita, por favor, venham, precisa de trabalho. Eu estou insistindo nisso, estou te quebrando o galhão. Então, claro que é um trabalho, mas, poxa, no trabalho você pode ser assim, não pode? O nosso comportamento, o sujeito era uma besta quadrada, olha como mudou, o que será que aconteceu? Ah, ele agora é espírita. Ai, mas o que é ser espírita? Mostre o que você é. Passivo, trabalhador, consciente, paciente, amigo, fraterno, solidário. Nossa, quanta característica que a gente pode ser. Vocês entenderam o que a gente está querendo passar, gente? Ser trabalhador da Seara de Jesus é distribuir e mostrar o que ele deixou para a gente de legado. Não é só trabalhar na casa espírita, é também, porque a casa espírita precisa de gente, a gente está sendo repetitivo. Mas é assim. Vocês entenderam direitinho, gente, como é que funciona? Então que todos nós façamos com que essa luz que a gente está adquirindo possa iluminar aqueles que a gente está em contato. Seja em qualquer lugar, no ônibus, andando na rua, qualquer lugar. E a gente é muito bem aproveitado pela espiritualidade. O assunto não é esse. Então, a gente vai ver aqui que ele fala uma série de consequências. Olha, haverá falsos cristos e falsos profetas, que são aqueles que conhecem a verdade e não praticam. É um falso, é um hipócrita, não é isso? Sei que não devo fazer, não faço. Eu sou um hipócrita, sou um fingido, sou um falso. Não separeis o que Deus juntou. Ele fala justamente que as imperfeições nos separam dessa filosofia que a gente está adotando como correta. Ele nos diz que a gente vai precisar ter muita coragem para viver no meio que está totalmente distorcido, não que a gente seja melhor, mas a gente, obviamente, com a visão um pouco mais ampliada, vai ver as distorções com muita clareza. Né? Vai ficar tudo muito claro. Como é que fulano pode cometer uma infantilidade dessa? Estou vendo com clareza, você está, mas ele não. E agora o que fazer? Paciência, tolerância, fraternidade, exemplificação, isso tudo a gente pode e deve. Ele diz que a gente não pode enterrar essa sabedoria, está aqui, ó. Passei, voltar. Ele que não pode enterrar essa sabedoria, né? Porque a gente precisa colocar em prática. Jesus até diz, né, que a gente não deve enterrar os talentos, tem que colocá-los em prática, colocá-los em movimento. O trabalho que tem um espírita que vem à casa espírita e que acha que, não é o nosso caso, lógico, que agora pode fazer de tudo porque está protegido, os espíritos vão proteger, que não precisa trabalhar, que agora está tudo bem, que agora a vida vai ser uma maravilha. A gente sabe que se você não abrir o olho, a coisa não acontece dessa forma.
Você precisa se exercitar na direção de praticar o que você entende, aceita como verdade. Finalmente, o 26º, onde diz que a gente tem que retribuir o que a gente de graça está recebendo. E o 27, que é o sonho de todo espírito ou de todo ser humano. É só pedir que vem. Né? Pedir e obterei. Se você interpretar isso de maneira errada, você vai achar que, né? André, vamos fazer aqui a oração todo dia, né? Porque vai chover o que eu preciso, e a gente sabe que não é assim, porque cada um está no seu lugar, tendo o que merece e lutando para ser melhorado. Isso engloba todos. Deu para a gente dar uma panorâmica, gente? A pergunta que se faz, que eu deixo para que vocês levem de lição para casa: não é importante esse instrumento pedagógico? Não é tudo para que esse momento que a gente precisa, que está passando, entronize na nossa maneira de fazer, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, para que a gente possa ter uma vida melhor? Se os outros não fazem, meus irmãos, façamos nós. Até porque sou uma individualidade. Se eu esperar que o outro vá, eu vou ficar. Jesus dizia isso: cego que conduz cego, cai em ambos no abismo. Né? Então, vamos fazer a força que a gente pode. Ah, sim, claro. Fanatismo não, tá, gente? Fanatismo é doença, tá? Não é disso que nós estamos falando, né, André? Fazer força para crescer espiritualmente passa a ser uma responsabilidade. Agora, largar tudo para lá, eu não posso fazer isso, gente. Eu preciso do trabalho material, eu preciso cuidar das minhas outras coisas. Eu não posso, eu me dedico o máximo que eu posso. Agora, viver 24 horas por dia, eu não posso. Não posso. A gente precisa disso. E se a gente está na matéria, é porque a matéria tem importância. Porque como espírito, se a matéria não tivesse importância, eu não encarnava, eu ficava no plano espiritual. Portanto, a matéria tem um peso muito forte. O problema é o que nós fazemos da vida material. Por isso a gente recebe as instruções nos mostrando, por esse código de princípios morais, como é que a gente deve se conduzir. Vamos lá. Vamos esclarecer um pouquinho a respeito do perdão, e isso está lá, outra coisa muito séria, que a gente, com certeza vocês entendem, eu só vou expor. Está lá o motivo do capítulo: bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Palavras de Jesus, não são minhas, mas o texto é claro. Deu para entender? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque então não existe perdão, tá, gente? Não foi eu que disse, não, está ali. Não existe perdão. O perdão é uma conquista de cada um. Então tem algumas doutrinas e concepções religiosas em que cidadãos se intitulam enviados de Deus e que perdoam. Mas a pergunta que se faz, se isso valesse sem condenação: ora, tudo bem, eu fiz o mal, me perdoou. E quem recebeu o mal fica como? Onde é que estaria a justiça nisso? Quer dizer, o pecador recebe perdão e o outro recebe o mal. Não é justo. Então, essa conquista pela misericórdia, ela é ato de cada um de nós. Por isso nós passamos, às vezes, por expiações e por provas. É uma oportunidade para a gente se auto-perdoar e reconhecer que a gente não pode mais errar, porque aquilo um dia há, por questão de justiça e principalmente por questão pedagógica, há de se repetir. Então, quando a gente tem conhecimento que a gente está praticando algo negativo, o gesto, e eu citei ainda há pouco a parábola da adulta, é exatamente isso. Poxa, não vou fazer não, porque isso aí depois vai me trazer prejuízo. Eu sei que é assim, não vou buscar mais isso. É uma tremenda responsabilidade. Alguns talvez possam até pensar: poxa, mas tem coisa que é muito forte. Com certeza é. É essa que requer um maior cuidado, a imperfeição maior. É essa que nós trazemos de outras, devidamente alimentadas por muitas e muitas encarnações. Por isso ela é forte. Mas espera aí, quem criou e que deu essa fortaleza a essa imperfeição? Quem foi? Fui eu mesmo. Ora, se eu a alimentei pelo lado negativo, eu tenho uma força, não tenho? Ora, se eu tenho essa força, eu posso usar ela do lado reverso. Eu posso fazer com que ela se torne uma força positiva. Claro que agora eu vou ter que lutar um pouquinho mais. E é isso que a gente tem que fazer. E a espiritualidade é tão sábia e tão benevolente para conosco, que quando ela sugeriu a Kardec aquela frase fatídica que a gente precisa entender, que é o nosso pulo para um plano de regeneração, onde ele diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ponto. Vamos pensar sobre isso. Eu só posso considerar um verdadeiro espírita se eu estiver lutando para me transformar moralmente. Se não, me perdoem, tá, gente? Eu sou espírita do Paraguai, né?
Sou um falso espírito. E depois ele prossegue. E pelos esforços que emprega em domar suas inclinações mais. Quanta bondade. Talvez a gente não entenda assim. Pelos esforços que emprega em domar. A bondade está aí. Não é vencer, é domar. Então, sabendo da nossa fraqueza, ele pede a gente que a gente pelo menos mantenha-as sob domínio. Entrando no conhecimento delas e que elas nos trazem prejuízo, que nós a mantenhamos apenas no nosso pensamento, que já é muito. Porque ele vai mandar fazer. Pergunta boa, mas quem fumou, eu espero que não seja mais o caso aqui, não que eu condene, mas eu respeito, mas eu acho que algo que faz mal, e parou de fumar, sabe muito bem o que acontece. Tomou um cafezinho, o que pede? Um cigarrinho. E a mente está lá. E você sabe que não pode. E ela manda. Se você não tiver um domínio sobre ela, você fuma. Os drogados, também não é só para citar como exemplo, a gente sabe que eles se internam numa clínica de tratamento, passam lá 1 ano, que é o prazo mínimo, para que haja uma desintoxicação corporal, né? E ele volta para a sociedade. Se ele não vigiar, o que acontece? 80% dos casos, ele volta. Mas por quê? Que você desintoxicou o teu corpo, mas a tua mente continua impregnada. Assim são as nossas imperfeições. Elas moram lá. Eu preciso entrar em acordo com elas. Isso está lá registrado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Quem são os nossos maiores inimigos? Sou eu mesmo. Não é? O problema está em mim, não está no outro. Se eu não aturo o outro, não é problema do outro. Eu que não estou me aturando. Porque se eu não tivesse a imperfeição, quando o outro faz, eu simplesmente não sentiria. Mas se eu sinto, é porque existe. Então, meus irmãos, o perdão é uma conquista individual de cada um. Na medida que a gente compreende isso, a gente começa a abrir uma luta de bandeira branca. Não é luta de guerra, mas eu vou para a guerra sabendo que armas que eu tenho que usar. E essas armas são os ensinamentos que me fornecem, porque ele me diz, faça isso, faça aquilo. Claro que vai ser difícil num caso, vai ser menos complicado no outro, mas todo mundo pode fazer, porque a força está aí dentro. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é isso que se diz? Somos deuses em miniatura, não é isso que se fala? Ora, eu tenho tudo que Deus tem, tenho tudo que Jesus tem. Basta eu meter na mão e poder construir alguma coisa de positivo. Eu sou um ser, não é? Claro que a gente está falando de Deus e aqui, nesse caso, abre-se uma metáfora, porque a gente não sabe definir o que é, nem o quem é, e se é que é alguma coisa. Bom, a palavra misericórdia, então, significa perdão. E o perdão, quando sincero, é o produto de um íntimo bom, quase puro. Porque se fosse puro, seria a perfeição, né? Um íntimo bom produz bons atos e boas palavras. Consequentemente, o portador dessa evolução é compreensivo, tolerante, paciente, não cultiva em si ódio e muito menos tem o desejo de vingança. Isso aí é um produto de análise individual. Obviamente que a gente não vai aqui fazer nenhuma observação particular. A lei de evolução é clara. Quem planta, colhe o que planta. Portanto, quem é misericordioso, ou seja, quem perdoa sinceramente, torna-se melhor. E assim, passa a merecer condições melhores. Obter o chamado perdão, que lhe será concedido pelas oportunidades evolutivas. Então, na medida que a gente caminha e a gente vai limpando o nosso íntimo, de pelo menos manter as nossas imperfeições sob domínio, a espiritualidade começa a nos conceder a oportunidade de trabalho evolutivo. Aí está a Andréia, aí está o Antônio Carlos, aí todos os trabalhadores e todos aqueles que estão metendo a mão na mão. Bom, agora ele é digno de confiança. No entanto, olho nele porque ele não está curado. A gente precisa de um certo aval ainda para caminhar. Por isso, às vezes, numa encarnação, a gente não consegue resolver tudo. É preciso várias etapas, porque não é nenhum demérito. A gente ainda está fragilizado. É a primeira vez que a gente entra em contato com isso. Algumas coisas são complicadas de fato, pelo menos para a gente administrar. E com isso, a gente precisa de mais oportunidade. Daí, afirmar a vocês que isso ainda vai rolar muita água por baixo da ponte. Muitas reencarnações para mim, viu? Isso para vocês é um alento, né? Muitas reencarnações, tá? Até que a gente tenha pelo menos sob domínio aí. Quando eu tiver sob domínio, aí eu passo a merecer um plano de regeneração, né? E a própria palavra regeneração, só para ficar mais claro, ela não diz cura, ela diz regenerado. Regenerado não significa que está curado. Eu costumo usar a expressão de que o regenerado é aquele que estava no CTI e desceu para o quarto. Mas se ele não vigiar, o que acontece? Volta para o CTI.
A doença está lá ainda, então ele continua tendo que vigiar. É o nosso caso, mas já é um passo adiante. Por que a gente fala isso? É só a gente observar os exilados de Capela. São um exemplo claro disso. Um povo de regeneração que não vigiou bastante para viver no regime que tinha alcançado para viver e que foi, por força da lei, tendo que dar um passinho para trás para viver conosco. Deve ter sido para ele um sofrimento atroz. No entanto, ainda deixaram um legado muito grande, né, que a história registra, e nós sabemos disso. Bom, esse livrinho, eu, em particular, acho muito bom. Eu acho que até que vocês já estudaram Ave Luz. Não? Ah, puxa, muito bom. Vamos fazer propaganda, porque eu não tenho nada com a editora, mas é um relato de Jesus na cidade de Betsaida, naquele casarãozinho onde ele se reunia praticamente todas as noites, instruindo, naquela época, os discípulos, para que como eles pudessem. Então, tem tópicos ali que cada discípulo faz uma pergunta, e a lição é pisada. Vocês pensam que Jesus era bonzinho? Era ruim. Ele dava uma sapatada nos discípulos, mas tudo com classe, né? Tudo bonitinho, aquele chamado tapa de pelica. E um monte, é muito bom. Eu acho o segundo evangelho cheio de ensinamentos. Então, eu recomendo, se me permite, eu recomendo. Que é do João Nunes Maia, pelo Espírito, se intitulou Shaolin. Só para a gente ter uma ideia, Shaolin é Zé de Arimateia. Zé de Arimateia, a gente lembra pelos registros bíblicos, que é aquele que foi chamado a trabalhar com Jesus, e porque ele tinha muito, ele disse, não dá para mim não, deixa para outra. Só que um dia ele desencarnou, chegou de volta ao plano e falou assim, nossa, que bobagem que eu fiz. Me dá uma chance de eu tentar corrigir isso aí. Relatou todas as questões da convivência de Jesus com os discípulos na casa de Betsaida. Muito bom. Depois tem um outro fininho. Eu vou trabalhar para a literatura. Esse também é ótimo. Esse é ótimo. Até o que mais me pega no Jesus voltando é o diálogo que ele tem com Paulo, né? Que a gente pensa que não é assim. Porque recalcita contra o aguilhão, né? Não é só aquilo não, gente. É 3 ou 4 ou 5 ou 10 páginas de um diálogo muito bonito de Jesus com Paulo. Saulo na época, né? Tá? E outras coisas mais. Voltou a Maria de Magdala, voltou aos essênios, voltou aos cegos, voltou aos leprosos. Um diálogo maravilhoso. Olha, o espírita tem esse defeito, né, André? Olha, o Ave Luz deve ser mais, desculpa, essa grossura assim. Quando a gente olha assim, nossa, é muito grosso. Mas o Ave Luz, voltando, é pequenininho assim, tá? Pequenininho, tá? Esse dá vontade da gente comer. Mas o Ave Luz, quem começa a ler, não vai querer parar de ler, não. Vai comer aquilo porque é muito bom. Então, lá no registro que Jesus dialoga com Tomé, Tomé pergunta, mestre, o que pode me dizer acerca do perdão? Qual o benefício que ele traz para nós e para os outros? Então Jesus, naquela sua complacência, começa então a dialogar. Tocaste, aqui está um compêndio, tá, gente? Que não está tudo não, porque senão não dá. Tocaste um assunto que por natureza é divino e por necessidade se faz humano. Pronto, começou uma barreira para mim. Perdão é divino, não é humano. Então, ele vai dizer aqui, tocaste também um ponto, chave e na própria chave com a qual deverás abrir muitas portas que se possas entender, os segredos da felicidade. Então, aquela história, quem perdoa, livra-se de uma bagagem interior que certamente corrói, né? Que é o desejo de vingança, o ódio, a raiva, o ressentimento, aquelas questões todas que incomodam muito a gente ainda, por questões individuais de cada um. O perdão, quando é desconhecido pelos homens, começa a dar sinais pelos lábios, né? Ah, eu te perdoo. Aí lá no fundo, assim, perdoo mais, né? A verdadeira intenção vem depois do mais, né? Não perdoou nada, né? Olha, ele lá, eu cá. Não quero mal para ele, mas ele lá, eu cá. Então, há um ressentimento lá dentro. Portanto, o perdão ainda está longe disso. Depois, com o tempo, suas raízes espirituais vão se aprofundando e estimulando o coração, que é uma metáfora, a gente sabe que é o pensamento hoje com clareza. Então, o que acontece? Na medida que você vai praticando, ainda que seja dessa da gente descer do pedestal e pedir perdão para o erro que a gente cometeu, aquilo certamente vai provocando um efeito. Você começa a deixar de fazer as questões que você fazia e começa a enfrentar a sua própria verdade. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. A gente ainda tem um pouquinho de orgulho, ainda tem um pouquinho, enfim, de algumas questões que faz com que a gente não tenha coragem ainda de pedir perdão. E o perdão não é para o outro, gente, o perdão é para mim. Eu tive um episódio
recentemente, eu não vou citar nome, se vocês me permitem, e uma pessoa da minha convivência, vocês sabem aqueles dias que a gente passou, estava difícil pra caramba, que você vinha segurando, teu dia complicado no trabalho, com relações essa, aquela, e aí de repente você está sentindo que a coisa vai entornar e que você vai segurar, e de repente alguém atravessa no teu caminho, seja lá quem for, e te dá uma futucada. Ah, gente, o que aconteceu? O pingo que faltava, o copo entornou. E é difícil, né, filha? E entornou mesmo. Tornou que eu perdi a estribeira, falei um monte de bobagem. E você sabe aquele negócio que você entende perfeitamente, que você não deveria ter feito, até porque o teu conhecimento te leva nessa direção de evitar aquelas coisas, aquelas quisilas, que depois fica um ambiente horrível da gente lidar, que custa a desmanchar. E foi isso que aconteceu. E depois falei aquilo tudo, e eu estava até com a razão, tá, gente? Aí eu me lembro que o nosso irmão lá disse assim, não é o que você fala, meu filho, é como você fala. Não é? Jesus passava com um carão no Aviluz ali, e os apóstolos saíam tudo lá murchinho, sabe? Com a cabeça abaixo, porque não tinha argumento, né? A gente ainda não tem esse dom elevado. E aquilo ficou me pesando. Passou uns 5 ou 10 minutos e eu fiquei muito mal comigo mesmo. Muito mal. E aí fui lá falar com você, falei, olha, você foi duro, hein? Você me desculpa, eu não devia ter falado o que eu falei, da forma que eu falei, me desculpa, eu vou me vigiar mais e da próxima vez eu não sei, né? Não sei, né? A gente acha que não faz mais e não sei, de repente faz. E aí me desculpei comigo mesmo. Ali mudou a minha psicosfera interior, né? Aquele peso enorme que estava nas minhas costas, ele não saiu, mas que diminuiu 90%, diminuiu. Porque eu resolvi dar minha cara a tapa, de pedir desculpa por uma bobagem que eu fiz. Agora, alguns devem estar perguntando, e o ser te perdoou? Não sei. Por isso, o perdão é uma conquista individual. O problema não era o outro, o problema era eu comigo mesmo. Eu estava mal comigo mesmo. O conceito que o outro vai fazer, talvez com o tempo ele possa refletir no que eu falei e na atitude que eu tomei. Porque depois que o leite sai do pote, botar para dentro, né? Jesus falava, não é o que entra, é o que sai. Então a gente fica mal com a gente mesmo com essas atitudes, sabe, gente? Então, essas coisas que a gente vai praticando, como está dito aqui, a gente vai acumulando e daqui a pouco a gente vai tentando evitar com mais frequência. Isso daqui foi um conceito que a gente fez questão de grifar. O perdão verdadeiro, meu filho, Jesus da Tomé, é aquele que esquece as faltas. Pronto. Eu acho que eu não falei nenhuma bobagem até agora. Quem é que sofrendo o mal, esquece o mal, não pensa mais naquilo? Bom, eu não consigo. Eu posso até não fazer nada, mas que eu lembro, eu lembro. Lembra aquela história de quem bate esquece, quem apanha não? Isso é mais verdadeiro do que a gente pode imaginar. Você pode até não fazer nada contra, e não deve fazer, mas que você fica registrado, isso fica. Esse puritanismo eu não posso pegar para mim ainda, porque eu lembro. Lembro mesmo, né? E às vezes a gente até, dependendo do dia, da estrela, do céu, a gente até atravessa a rua, né? Para não dar de cara, para não ter o dissabor de lembrar daquele episódio ruim. Mas também tem coisas da gente abraçar a pessoa e depois, nossa, como é que eu consegui fazer isso, né? Isso denota que o coração está sendo molhado por algo muito maior. O mais verdadeiro ainda é aquele que não existe, porque somente pode perdoar se fores ofendido. Então, se eu não me sinto ofendido, o que não é o nosso caso, ou o meu caso especial, quando chegares ao tempo de não te ofenderes, para que perdão? A palavra perdão cai por terra. Por isso dizer que Jesus nos perdoou, talvez não seja bem assim, porque ele não sentiu nada. Ele foi com dó, ficou com pena da gente, né? Poxa, por isso eu disse, Pai, quebra o galho deles, porque eles de fato não sabem o que fazem, né? E de fato estamos nós aí, 2019 anos, e ainda cometendo algumas bobagens, algumas infantilidades. O perdão desentulha todos os miasmas que a mente porventura se tenha feito portadora. Ele irriga todos os canais do sistema nervoso que a invigilância esqueceram de cuidar. A gente bombardeia o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso bombardeado, daqui a pouco ele fica em frangalhos. Tem várias enfermidades físicas que se revelam pelo estrangulamento do sistema nervoso.
né? Não sei se tem alguém da área aqui de medicina que pode testemunhar isso. E depois que o sistema nervoso fica enfangalho, não tem retorno não, tá, gente? Aí cada um vai absorver aquela condição de acordo com o físico que pode suportar. Alzheimer, né? Parkinson, são todas doenças do sistema nervoso. Estrangula, afeta, ele não se regenera, ele não responde mais. Aí fica a mercê. Qualquer aborrecimento leva a isso. Como é bom a gente evitar se aborrecer, né, gente? Não é para você botar a cabeça na guilhotina, não, ser bobo não, tá, gente? Não é isso. Mas para a gente pensar diante dos episódios, o que a gente faz com eles. É nosso próprio benefício, não é do outro. Ah, eu não levo desaforo para casa. Bobagem, gente, que bobagem. Você vai dormir com ele, vai para o céu, para o inferno, com ele depois do sono, não é? Vai viver amanhã, vai contaminar a tua casa, teu trabalho. Que bobagem. Resista a isso de forma diferente. Pega isso, em vez de crítico, como um ensinamento, como aprendizado. Ele deve estar dizendo assim, esse cara é santo, né? Não é nada disso, gente. É porque é assim que tem que ir. Né? Às vezes a gente vai ao médico e ele determina lá uma posologia de remédio, assim, não, já estou bom, vou tomar só a metade. Não pode! O médico sabe o que está fazendo. Se ele mandou tomar, vai tomar até o fim. Mas não é? Eu não estou sentindo mais nada. Não. Bobagem. Ele não me conhece. Ele acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. Se não experimentasse essa virtude, faça na tua vida. Se já, procura melhorá-la. Quem não perdoa, divorcia-se da alegria, distancia-se da tranquilidade e se separa da harmonia espiritual, porque o coração, nesse pulsar, não tem condições para amar nem a Deus, nem ao próximo, e abeira-se da infelicidade. A pessoa fica infeliz consigo mesmo, porque ela fica impotente, se acha um zero à esquerda, ela não sabe lidar com aquelas condições. Muito mal, gente. Isso sem considerar, né, minha irmã, meus irmãos, sem considerar que naquele momento você muda a sua psicosfera. E como a gente é um imã, o que a gente atrai? Então, o que era desse tamanhozinho fica desse tamanho. O problema não foi entrar, o problema agora é para sair. Porque você tem que mudar toda a tua psicosfera para trocar de uma posição para outra. Isso nos traz um prejuízo enorme, que às vezes a gente não calcula e que precisa, entendo nós. O perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia quem perdoa, mas traz ensinamentos secretos a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. Talvez aquele que a gente não pagou na mesma moeda, ele reflita, mas o que está acontecendo? É aquela história de você dar um copo de veneno e tomar outro, né? Se ele quer tomar veneno, ele toma, mas eu não participo desse banquete. Então, a gente sai com a consciência tranquila na esperança de que a pessoa também tenha entendido. A pessoa violenta, seja por natureza ou perturbações espirituais, diante do perdão, se tirar um clima benfazejo. Não é assim a reunião mediúnica? Os espíritos chegam revoltados e a gente com paciência, tolerância, como se a gente fosse anjo, né? Eles se dobram a nossa realidade. Mas só que a gente não pode enganá-los, né, gente? Porque eles nos acompanham o dia inteiro. Daqui a pouco vem na mesa e diz, hipócrita, tu não faz nada disso, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque naquele momento, uma mesa mediúnica é uma coisa muito que nós temos aqui, né? Então, esse momento é um momento muito delicado, onde o espírito se apoia no nosso exemplo, né? E acompanha o dia inteiro, a espiritualidade permite, acompanha ele. Se ele chegar na mesa mediúnica e ver que o médium não se comporta tanto quanto naquele momento ele se diz que está se comportando, ele se revolta e vai embora. Perde a credibilidade. E assim também somos nós, né? Dentro de casa a gente é uma coisa, no trabalho é outra, lá um relacionamento é outro. Onde é que está o verdadeiro ser? O mal, ele gosta de passar-se por bom, mas o bom não gosta de se passar por mal, não é? Quem é bom. Quem é mal adora fazer um cineminha, né? Para se passar por bom. Bom, vamos passar aqui. Deixa eu correr. Correr não posso, né? Bom, isso aqui é do Bacelli, e aqui está o que a gente está nessa sequência de ordem pedagógica, fazendo a razão de tudo, né? O argueiro e a trave, que é o orgulho que faz isso, né? A gente prefere ver no outro e a gente não vê na gente mesmo. O que é isso? É o orgulho que se manifesta. Então a gente vive se escondendo das nossas quisilas interiores, se posicionando e se apoiando, porque o outro é assim, porque o fulano também faz, porque o fulano também fez.
Gente, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. Isso é o orgulho que faz isso. Né? E a gente trouxe aqui alguma coisinha a respeito disso. E está lá, naquilo que a Andréia nos pediu. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Quer dizer, o orgulho não deixa. Você só vê o outro é cheio de defeito. Num atendimento fraterno, é muito comum isso, né? A gente, claro, não vai revelar nome, mas é uma característica. A gente fala na casa, eu também faço atendimento fraterno. E as pessoas vão e, quando elas se queixam sempre do outro. O outro fez isso, o outro não sei o quê. Dificilmente a pessoa diz que ela fez alguma coisa, tudo santo. Né? E a gente que já está meio que macaco velho nessa história, a gente sabe que toda história tem dois lados. Então a gente faz força para não se envolver, tadinho. Olha, gente, se está recebendo pela própria lei, porque de certa forma fez por merecer, a gente não está culpando nada. Então é muito comum que as pessoas, pelo orgulho, não queiram olhar para dentro e reconhecer que podem, pelo menos, não estar certo em tudo que está falando. E é verdade que seja assim, a gente é imperfeito ou não? Eu sou. Olha, se eu sou imperfeito, há alguns momentos em que, de fato, a imperfeição há de se manifestar. Com que intensidade, eu não sei. Aí é a questão da luta e do entendimento de cada um. Mas o fato é que elas se manifestam. Pior é o critério que os outros fazem de nós, né? Esse é que é o pior. Então, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então enxergará bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Quer dizer, o falso. Observa você, aquele que tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Não é? Foi assim que a adúltera, Jesus recomendou que ela fizesse assim. O argueiro, então, só para ficar marcado, é uma pequena palha que Jesus fala aqui, né? Um cisco que entra no olho. A gente vê no outro um pequeno defeito. E a gente se posiciona naquilo ali para a gente se posicionar para poder continuar errando muito. A trave, então, é um lenho grosso e comprido. Essa figura aqui, ela exemplifica bem direitinho, né? Porque se a gente se viu e a gente se incomoda tanto assim com o erro do outro, quem é que tem a parte mais grossa dentro do olho? É o outro ou sou eu? Tá, posso até ter, posso até não ter. Mas por que a gente não olha para dentro primeiro antes de ficar crucificando, né? Quem faz isso é o danado do orgulho, é ele que faz isso, né? O criticar, o julgar e o condenar significa exaltação do orgulho de quem assim se comporta. Entretanto, se preocupe em observar os erros do seu próximo e esquece de reparar em si as imperfeições. Enquanto fica preocupando com o defeito dos outros, não tem a hombridade de olhar para dentro e ver que talvez possa estar errado. E a vida passa. E passa muito rápido. O tempo está avoando, como diria os nossos queridos amigos da terrinha de Minas. Então está passando muito rápido. Qualquer oportunidade que a gente recebe, se a gente não aproveitar, vai embora. Quando eu estiver assim eu faço. Todo mundo é assim, porque eu não posso ser? E assim a gente vai, de reencarnação, 2019 anos, e a gente vai. Como também possui imperfeições, como pode julgar e condenar o próximo que está agindo mal? Será que possui moral para isso? Esse é o primeiro aspecto. Uma mesa mediúnica, como a gente disse anteriormente, é desmascarado no ato. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha, porque o Espírito fala. Né? E eles vêm doidos para justificar o erro deles, para não poder ficar ali. Meu amigo, se tu fizer uma coisa que você conhece, prega que faz e na hora dar uma de moralista, mas vai ser nada. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Né? Mas então, o mal está em quem, tendo esclarecimento, não compreende as imperfeições momentâneas do próximo. São momentâneas por quê? Porque nós somos espíritos de evolução. Se não fizer nessa, vai fazer na outra. A gente lamenta que alguns adiem essa decisão. Mas é perfeitamente normal. Não é? O amigo de vocês entrou para a doutrina espírita aos 40 anos de idade. Se foi tarde ou foi nunca, chamaram, eu fui, vi, gostei, fiquei. Né? Mas eu me arrependo, ou não, eu gostaria de ter tido a oportunidade antes. Porque muita bobagem, muita infantilidade, certamente eu teria evitado. Então, aqueles que têm oportunidade, que façam. Não dispensem, não. Não empurrem para frente, não, gente. O tempo passa muito rápido. Daqui a pouco vem alguma coisa maior e a gente acaba se deixando envolver por isso. Em muitos casos, o criticado não possui ou não enxerga ainda a verdade. Tem, por essa razão, um cisco no olho. A gente fica cobrando dos outros algo que as pessoas não enxergam.
Já o que possui esclarecimento diz enxergar o lugar. Tem em seu olho, então, um lenho grosso, comprido, uma trave. É a história da máscara, né? A gente põe uma máscara para cada ambiente com quem a gente lida. E aí a gente acaba se iludindo, gente. Não se sabe o conceito do que convive conosco. Mas o nosso conceito interior acaba nos comprometendo e muito, porque a gente não fica bem conosco mesmo, não é? Este precisa lutar contra si, para depois, agora com moral, ajudar o próximo e não julgá-lo. Na família é assim. Quantos a nossa família precisa de ajuda? Então, em vez de a gente prejudicar, querendo perseguir, vamos ver o que a gente pode fazer. Para isso, a gente tem que deixar de ser crítico para ser observador. Porque o crítico, ele acaba se envolvendo com o mal. O observador, ele aprende com o mal. Então, quando a gente é crítico, a gente está dispensando a oportunidade de aprendizado. Porque a gente vai descer naquela linha de raciocínio daquele que a gente está criticando. E aí acaba indo para uma discussão. Se você é observador, você olha, abaixa a tua cabeça, fica quieto, observa, no momento certo vai lá e pimba. Ou não. Porque a discussão, o debate, normalmente não constrói nada. Pelo contrário, se constrói é negativo. Bom, nós já estamos com o nosso tempo avançado. O que você falou? Pode ir para lá. Não sei, tem que perguntar, né? Ainda há pouco ela me chamou de obsessor. Brincadeira, gente. Ela não fez isso, não. Pode levantar a plaquinha. Nossa. Então, gente, isso daqui é uma reação em cadeia de quando o orgulho se manifesta. Olha, isso aqui vai reagindo. Todas essas nossas questões íntimas que a gente tem que curar ainda, elas se manifestam em cadeia. E aí a gente perde o controle da situação. O desamor, o amor próprio excessivo, o personalismo, o autoritarismo, a prepotência, as ofensas, a discriminação, a malquerência, a violência, e isso tudo aqui, infelizmente, acaba num aspecto muito ruim se a gente não combate, que é tenebroso, não é? Um cristão, um especial, um espírita, não pode ter isso cultivado dentro de si. E essa questão de estar cultivado ou não, depende do relacionamento íntimo de cada um. Vai se manifestar. O que eu sinto pela pessoa? Nós vamos determinar. E como a gente não precisa contar isso para ninguém, a gente inicia um combate íntimo em relação a isso, administrando da melhor maneira que a gente puder. Só a gente queria só deixar registrado o quanto faz mal a manifestação do orgulho. Eu tenho aqui, vou pular isso aqui para não roubar muito tempo dos amigos. Isso é algo que nos preocupa muito agora. Personalismo. Sabe? Isso a mim me preocupa muito. A gente vê isso agora com muita frequência nas pessoas. Personalidade todo mundo tem, não tem? Tem que ter. A gente vem há muitas encarnações formando uma personalidade, que é formadora de caráter, a gente sabe disso. A gente aqui não vai dar aula de filosofia, até porque não tem condições para isso. Mas isso é algo normal que a gente vê. Então é um formador. O que é o personalismo, então? A personalidade é o caráter e a individualidade do que é pessoal. Então todo mundo tem uma personalidade, não é? Isso é comum. É um individualismo, é um caráter essencial, exclusivo de uma pessoa. Portanto, isso é absolutamente normal. O problema não é a personalidade, o problema é esse aí, é o personalismo. O sufixo ismo significa exagero, além da conta. A gente vai lá no evangelho que a gente estava falando, né? Para lidar com as questões. É a qualidade do que é pessoal, é uma conduta viciosa daquele que tudo atribui a si próprio. É o individualismo. Então esse sufixo ismo, ele é problemático. Tem uma coisa que o personalismo gera, que não está aqui, mas eu vou deixar só para... Tá? Então a gente colocou lá, o primeiro é o positivo, é coisa boa, o outro é negativo. Né? A gente tem que abandonar isso, porque isso acaba contribuindo com isso tudo aqui. Vai para o orgulho, que obviamente a gente acaba sendo um egoísta. Isso aqui gera algo, esse cultivo radical do personalismo, que a mim me irrita muito. Me perdoe eu me confessar e dizer algo que me incomoda muito. Uma coisa chamada arrogância. Ah, como isso mexe comigo, meu irmão. Eu tomara que eu não tenha essa infelicidade de ser arrogante. Se tenho, eu estou me observando. Mas isso me incomoda muito. Eu acho que eu fiz muito mal nessa vez. Né? Porque diz que o que a gente mexe com a gente é o que a gente tem, né? E pelo menos eu espero que esteja sob domínio. Uma pessoa arrogante é muito difícil da gente conversar. Não é? Ela tem uma expressão que te afasta. Ela cria um clima
de uma psicosfera que dá vontade de se sumir, quando muito pouco não agarrar no pescoço e torcer. Não é? Porque irrita, não é? De tão autossuficiente. Isso é o exagero do personalismo que chega nesta condição. Eu confesso, repito, tenho muita dificuldade. Isso me incomoda. E o pior, não sei se vocês já notaram, a minha irmã estava me acompanhando em raciocínio ali também. A pessoa muda a sua afeição física. Ela faz uma afeição na face que, nossa, parece que difícil, para mim está sendo difícil. É uma boa lição, porque a gente sabe que não pode fazer, porque o arrogante está disposto a tudo. O arrogante vai em frente, sai de baixo que ele vai te atropelar. Né? Então eu não dou armas, eu fico na minha. Mas como dói? Porque dá uma vontade. Não dá? Dá. Tá vendo, gente? Quem está falando aqui não é nenhum santo, não, gente. Eu tenho um bocado de coisa para combater, sabe? Mas eu tenho uma coisa de boa, é por isso que eu preciso fazer. Mas não me satisfaço com isso, não, eu tenho que fazer, tá? Isso talvez seja um consolo para nós, né? Às vezes, pô, o cara está lá falando, mas cheio de defeito, é verdade. Bom, isso daqui é outro critério divino que a gente precisa adquirir, tal da humildade, né? Ser humilde diante das questões. E aí, humildade é simplicidade, modéstia, sem vaidade, sem ostentação, sem imposição. E aqui está ela, sem arrogância. Né? Então, isso é algo que a gente precisa conquistar. Também a gente não precisa correr, gente, porque a gente não vai conseguir fazer da noite para o dia. Mas no caminho de 1 a 100, se a gente começar a andar, a gente chega. Ficar parado no 0, não vai chegar a 100. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, na medida que a gente puder suportar esse peso. Porque às vezes é difícil mesmo, né, amigo? Não é fácil. A gente identifica, mas combater torna-se algo bastante pesado. Mas a prática, lembra da que a gente falou que a gente tem força interior? A prática leva a isso. A não cultivar mais as questões imperfeitas. E sim dar vazão ao nosso lado bom. Porque está aqui dentro. Para terminar, a noite é agradável e não é própria porque a noite pesa, eu não gosto muito. Mas as senhoras, principalmente talvez alguns, dela talvez, a questão do feijão é interessante, né? Feijão, a gente faz o feijão e ele começa a fazer o quê? Toda aquela parte gostosa do feijão, ele desce, né? Fica lá embaixo. Para que aquilo suba, o que a gente tem que fazer? Tem que mexer. Não estou dizendo que a aguinha do feijão não é bom, que é uma delícia. Molhar o pãozinho ali é muito gostoso, né? Sou muito simples para comer, portanto isso me satisfaz. Mas toda aquela essência do feijão, ela está lá embaixo. Separa perfeitamente, né? Então, assim é conosco. Nós temos aqui dentro coisas boas, que estão depositadas, abafadas pelas nossas imperfeições. O que nós precisamos fazer? Mexer. E no que mexe, essas questões vêm para cima. O mexer é raciocinar, parar, pensar, não deixar aquilo parado igual água de dengue. Mexe, aquilo vai embora e sobe. E as coisas boas emergem. E a gente vai até se surpreender de tanta coisa boa que a gente tem aqui. Vós sois imagem e semelhança de Deus. Pronto. Temos todos os atributos, Deus e miniatura. Estou sendo repetitivo. O que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, são estímulos a gente continuar trabalhando, esse interior que ainda está carcomido de certa forma por essa prática material que a gente às vezes cultiva, com exagero. Não se condena a nada. A doutrina espírita tem isso muito de bom. Ela não condena a nada, ela pede que a gente saiba os limites que a gente tem dentro da gente. Tudo posso, mas nem tudo me convém, já diria Paulo de Tarso. Posso tudo, mas a gente tem que ter o raciocínio claro que tem determinadas questões que já não fazem parte mais da minha vida. E isso a gente tem que fazer força para abandonar, né? De acordo com a condição que a gente puder fazer. Bom, gente, eu acho que eu já abusei demais de vocês, tá? A gente já andou. Deixa eu ver, eu queria deixar só lá no final. Aqui, nesse capítulo também terminou, tá, gente? Nesse capítulo também diz lá, perdoai para que Deus nos perdoe. Então, o perdão novamente fica enfatizado, né? Se a gente não exercitar, a gente também não recebe o chamado perdão. Reconciliar-se com os adversários. São as nossas imperfeições que nós trazemos de outras encarnações. Nós temos que entrar em acordo com ela. Nada de guerra. Nós não estamos aqui dizendo para entrar de guerra com orgulho, com egoísmo, nada disso. Conheça-as e vivam em paz. Se o mundo tivesse assim, seria outra questão, né? Cada um com as suas diferenças.
O sacrifício mais agradável a Deus é a nossa mortificação íntima. Não é dar dinheiro, não é fazer nada disso, é a gente se mortificar, porque eles querem que a gente, de fato, chegue lá melhor que quando nós chegamos. Não julgueis para não ser julgado, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, é um resumo. Lá nas instruções dos Espíritos, ele fala do perdão das ofensas e faz da indulgência essa questão. Então, meus amigos, fica aí um finalzinho aí, né, para a gente raciocinar. O nosso trabalho de cultivo, de batalhar, o orgulho nos afasta da verdade, o egoísmo nos mantém na mentira. O espírita não mais isso. Meus amigos, obrigado, tá, gente? Vocês foram muito pacientes, vocês tiveram misericórdia para com o pobre coitado. Agradeço muito. Não levem corroído esse coração para trás me querendo mal, não façam isso. Me desejam bem para que eu me melhore e faça mais força do que eu estou fazendo. E aí vocês vão dormir tranquilos, se não... Obrigado, tá, gente? Boa semana para todos, muita paz, que Jesus continue fazendo dessa casa o que a gente está sentindo que aqui existe, tá, gente? Obrigado por tudo.